Estamos de volta no Conexões com ela, que a gente ama, essa parceria maravilhosa, que a gente tem aprendido tanto. Então, seja muito bem-vinda, a gente te ama demais. Grazi Teixeira, palminhas pra ela. Tudo bem, Tudo amada? bom? Tudo bem, e vocês? Graças a Deus. Olha, nosso tempo hoje aqui, já entramos um pouco tarde, né? Mas vamos fazer assim algumas perguntas mais específicas para você sobre a igreja. Uhum. A igreja mesmo, o corpo de Cristo, a noiva do Senhor. E aí eu vou fazer mais perguntas e aí nós vamos ter que ser mais objetivos, mas eu acredito que você vai conseguir dar o maior número de informações. Vamos falar então sobre o propósito da igreja e qual é o papel dela na Terra. Bom, eu acho que a gente poderia começar a pensar primeiro no que significa a igreja, né? Quando a gente entende de onde vem esse termo, a gente entende o propósito. O termo igreja é uma tradução de um termo que é a eclesia, que não era uma questão religiosa, mas sim uma questão política, né? Então, quando Jesus inclui esse termo, a primeira vez que ele é falado no Novo Testamento, pela vida de Jesus, ele está fazendo, inclusive, com a cultura da época, né? Que tinha um aspecto governo, e não era nem um aspecto religioso. Então, o governo local da época romana. A Grazi, ela tá de fone, também tá cortando. Vamos pedir para ela talvez tirar o fone. Você tá de fone? Tá. Tô vendo aqui. Vamos ver se a gente tá cortando. Por que será, né? O Paula, depois a gente podia até testar. Vamos lá. Eu normalmente uso. Vamos lá, melhorou? Vamos ver. Pode ir falando que a gente vê no caminho. Tá. Então, assim, quando Jesus ele adota esse termo, ele está querendo trazer o mesmo entendimento. Que era o quê? Formar um grupo de pessoas que carregavam a cultura, os costumes do reino de Deus, para que elas fossem enviadas e elas fossem como um fermento que leveda a massa, ou seja, que transforma aquela substância em algo novo, que é a analogia, por exemplo, da massa do fermento, né? Porque era isso que o governo local da época fazia, eles treinavam a eclesia deles. E nesse corpo daí... Com fone não vai dar retorno lá, né? Acho que tá dando retorno aí para você? Tá. Então, com fone, talvez você abaixe um pouquinho o seu volume. E se você com fone pode te melhorar aí também. Vamos tentar. As conexões, nós dependemos da internet, né, amada? Oi? Não, tecnologia tem isso, né? WhatsApp. Vamos lá. Vamos lá, melhorou? Tá muito alto? Tá bom. Pra gente aqui tá bom. Então, a finalidade desses grupos, dessa eclesia, era levar a cultura do governo dominante. E interessante que no meio desse grupo, ele era formado por pessoas de todas as áreas da sociedade. Então, tinham pessoas da área de educação, da área de economia, da área de negócios, da área da família, da área da religião, né? E o governo romano formava essas eclesias. Quando ele conquistava território novo, ele mandava esses grupos para implantar a cultura romana. Sim. Né? E aí, inclusive, a cultura de adoração que eles tinham, né? Que no caso deles havia uma mistura, né? Eles eram politeístas, então havia uma mistura com a cultura grega, enfim. Jesus usa o mesmo modelo, que é o quê? Formar um grupo de pessoas para que elas fossem enviadas nos territórios, que né, aí a gente está falando de territórios geográficos, mas também pessoas, para que elas então levassem essa visão de governo do reino. E se a gente entende isso hoje, a gente entende que o nosso papel como igreja, ele é muito maior do que simplesmente levar as pessoas para a salvação.
E aí, e é isso que a gente perdeu, né, nos últimos séculos, e tem sido resgatado recentemente, há mais ou menos 100 anos, né, depois do movimento da Rua Azusa, que a gente começa a ter uma restauração desse entendimento, mas mais recente ainda, nos últimos 100 anos, e quando a gente vai estudar, na verdade, nos últimos 50 anos, que se começa a trazer essa pregação do reino nas esferas da sociedade e tudo mais. E entender isso é tão importante, porque quando a gente prega sobre o reino, a salvação, ela é um aspecto do reino, ela é só uma parte. Então, a nossa pregação durante muitos anos, ela ficou muito focada nisso e na volta de... Então, você tem que ser salvo para não ir para o inferno. E agora você tem que ficar esperando Jesus voltar. Uhum. E o que acontece? E não se pensava da cultura do reino, não é? Exato. E isso tirou a gente do papel de responsabilidade na sociedade. Por isso que o mundo está um caos, né? Sim. Por isso que a igreja não tem poder mais como tinha a igreja de Atos. A igreja não tem uma voz, a igreja não influencia a sociedade. Isso. Por exemplo, por isso que é tão importante a ação que vocês fazem, uma ação como essa, que entrar na mídia, né? É trabalhar os canais de comunicação para falar a verdade das pessoas. Só que isso, ainda que esteja sendo restaurado, quanto mais a gente entender o nosso papel, mais influência vai ter. Então a gente precisa olhar, por exemplo, como cristãos. Eu, por exemplo, vivenciei muito esse tipo de experiência lá atrás. A gente achava que influenciar no mercado de trabalho era ficar pregando para as pessoas que a gente trabalhava. Uhum. Com a Bíblia, né? Dando sermão, apontando erro e falando, você está em pecado. Uhum. E não é isso. Né? O evangelho do reino precisa ser demonstrado por meio do nosso testemunho. Nós somos então, a carta lida. Isso. Quer dizer, a forma como eu lido com o meu trabalho, com as minhas relações no trabalho, é que vão demonstrar quem eu carrego dentro de mim. Não é? Isso é mais poderoso do que eu ficar pregando para pessoas. A pregação, ela precisa ter consequência do meu testemunho, sabe? Do tipo, aquela pessoa, ela começa a te observar. Sim. E ela vê que você trata as pessoas diferente, que quando você está passando por um problema, você não age de má fé, você não age com injustiça. E aí ela olha para você e fala, cara, isso é muito fora do comum que a gente vê. O que acontece? Então nós estamos falando do caráter, né, de Jesus, e que há um padrão no céu, há um padrão no reino em que os filhos se movem de forma diferenciada. Uhum. E é isso que a sociedade está carente, né? De justiça, de retidão, de verdade, né? O que a gente mais lida hoje na nossa nação? Com a mentira, com a corrupção, com a maldade. Então, são os valores contrários do reino. Uhum. Mas, às vezes, a gente olha para essa esfera maior, a política, e a gente pensa, nossa, mas eu sou tão pequeno, o que eu posso fazer por isso? É aí que está. Se cada um de nós fizermos na esfera que a gente está inserido, essa massa vai sendo levedada, né? E aí a gente vai cumprindo dentro do lugar que Deus nos deu aquilo que é para ser cumprido. E se todo mundo vai cumprindo, isso vai crescendo, vai ganhando corpo dentro da Que era o que acontecia em Atos, por exemplo. Você falou algo tão importante, né? Se cada um pensar que o que tem é tão valioso e não ter viver, não ser enganado que a sua ação só é tão pouca que, enfim, deixa para lá. Exato, quer dizer, se a gente pensar assim, a gente pode abandonar tudo, né? Porque exato. O que adianta a gente aprender essas coisas? E não é. Quando a gente olha para a igreja de Atos, a gente vê as pessoas comuns sendo fermento na sociedade. Porque Paulo foi lá, por exemplo, pregou, treinou líderes, esses líderes continuaram
as pessoas iam sendo transformadas. E quem eram essas pessoas? Era o comerciante local, era o professor, era o médico. E aí ele ia para o trabalho com essa mentalidade. Uhum. E a forma como ele tratava o paciente era diferente. Olha que grande. E aí ele levava o reino de Deus. Sim. Né? E os milagres, a manifestação do Espírito Santo acompanhavam eles também, aonde eles iam. Então, eu creio, a gente vê aqui, que a gente está num momento muito estratégico de resgatar a verdade sobre o que é a eclesia de Jesus. E aí a gente, por exemplo, é importante, por exemplo, para a gente tem sido muito bacana estudar mesmo a igreja do primeiro século, a igreja de Atos, para entender o que eles faziam, que eles se tornaram um fermento na sociedade. Né? Eles ficaram só nos templos, mas os templos eram lugares de capacitação da igreja, para que quando ela saísse da assembleia ali dos santos, ela agisse como Cristo, como você trouxe. E aí, por meio da vida dela, mais um pedacinho do céu era trazido da terra. Que tremendo, meu Deus. É muito bom falar sobre, né, o assunto. É apaixonante. Muito bom. Muito bom. Então, a gente, por exemplo, eu não sei... Isso é uma questão muito de visão teológica, né? Mas, por exemplo, eu não sei como é que está isso aí para vocês. A gente acredita muito que a igreja tem um papel muito ativo. E claro que a gente está vivendo num tempo que indica que Jesus está próximo, mas a gente também acredita que a vinda dele está vinculada à manifestação da igreja na terra. Sim. Então, isso nos dá indício de que ele está próximo, mas ao mesmo tempo, talvez nem tanto. A própria paternidade revela isso, que chegou a hora da manifestação dos filhos. Isso, muito bom. E os filhos não significa dentro de um espaço físico. Os filhos espirituais, eles estão indo na sociedade. Eles são os portais. Então, por isso a gente acredita na conquista dos 7 montes, a Deus levando a gente nas esferas, porque é tempo da manifestação dos filhos. E dos filhos maduros, né? Sim, dos filhos ruios. Que a Bíblia diz, né? Que são capazes de assumir responsabilidade e entender que a bola está com eles agora. A bola está com os filhos. No campo e chutar. A bola está com os filhos maduros, porque os filhos imaturos, eles são ainda como bebês, né? Isso é tão forte. A gente estava falando sobre isso, né? Quem é o filho maduro? O filho maduro é aquele que já tem condição de assumir os negócios do pai. Do pai. Porque ele, inclusive, o pai vê nele a responsabilidade. Então, ele pode assumir, porque ele já se colocou nesse papel de responsabilidade dentro dos princípios, dentro da verdade, dentro daquilo que compõe a dinâmica do reino. E aí, por isso que o pai ele vai entregando responsabilidades para ele, porque ele vai lidar de forma madura. Agora, o filho que não consegue assumir responsabilidade, nem a básica daquilo que foi concedido para ele, sei lá, por exemplo, andar de forma reta, dar sequência nas atividades que ele assumiu, seja dentro ou fora da igreja, se ele não tem consistência, se ele vive uma montanha-russa emocional, se ele se ofende com tudo, e ele está sempre buscando culpados, mas não assumindo responsabilidade, então esse filho ele ainda está no estágio inicial, ele precisa primeiro vencer essas coisas. Pega o talento e enterra.
Isso, quer dizer, fica esperando, né? Não segue uma direção que foi dada. Né? Não se mesmo que ele tenha medo, mas ele também não busca superar isso. E aí ele vai continuar nesse estágio mais de criança, né? Tem uma coisa tão legal, eu estava lendo hoje de manhã no meu momento aqui, que é aquela passagem que está em Tiago, que fala assim, que o filho que tem o exercício constante na fé, ele é capaz de discernir o bem e o mal. Não sei se é Tiago, se eu estou confundindo. Peraí, deixa eu até ver, porque eu li várias coisas. Talvez eu esteja na referência errada. Então, mas o que eu quero trazer é a mensagem mesmo, né? Que é o quê? Paulo está falando assim, que eu acho que não é Tiago não, que eu acho que é Paulo que fala. O filho que se exercita de forma constante é capaz de discernir as coisas. Por quê? Porque a constância é que me traz maturidade. Então, quanto mais constante eu sou... E aí, para mim, eu faço uma associação com aquele ensino também, ser fiel no pouco e no muito colocar. Sim. Então, se eu sou fiel e constante, porque fidelidade é igual a constância. Eu demonstro que eu sou fiel sendo constante, consistente com aquilo que me foi entregue. Então, Deus olha para mim, ou o meu líder olha para mim e fala assim, ó, ele não abandonou aquilo que foi entregue. Ele permaneceu, então eu posso entregar algo a mais. Porque eu posso confiar que ele vai continuar sendo responsável. Sim. Eu ligo muito isso daí que você está dizendo com aquela palavra que eu até mencionei hoje aqui mais cedo, dizendo assim, se você não é fiel com as riquezas de origem impuras, como que eu vou te entregar riquezas e tesouros espirituais do céu? Sim. Então tá ligado à minha responsabilidade. Está ligado ao meu crescimento, à maturidade. E Jesus, né? O Senhor, o céu, espera mesmo a manifestação dos filhos e a ação da igreja, o mover da igreja socialmente falando. Por exemplo, eu cresci no Evangelho, não sei se você cresceu, mas lá eu, menina, a televisão era proibido. E era uma loucura, um desespero, que tipo assim, e aí? Quer dizer, a igreja, ela recuou e o mundo avançou. Exato. E assim a gente se fechou numa bolha, né? E a gente esqueceu que, na verdade, o que rege tudo que a gente faz é a cultura que a gente carrega, né? E a música, a TV, a mídia, elas determinam tudo. Tudo. Determina com quem eu vou me relacionar, como eu vou me vestir, os meus gostos pessoais, o meu vocabulário, né? A linguagem que eu vou usar, as coisas que eu vou almejar. E o cristão, ele deixou de perceber que ele precisaria estar nesses lugares dando o tom dessa cultura. Sim. Grazi, o que você pode trazer, por exemplo, alguns exemplos, não muitos, mas algo da igreja antiga de Atos, que num mundo moderno e atual como esse, o que daria certo? Como assim? Eu vou te falar de um que a gente tem pensado. Deixa eu só falar, o versículo que eu citei é Hebreus 5,14, tá? Só para não ficar no saco aí. Por exemplo, uma das coisas que Paulo fez em Éfeso foi instituir uma escola, que era chamada Escola de Tirano. O que essa escola ela tinha o objetivo? De formar, capacitar as pessoas com a verdade do Evangelho do Reino, para que eles então pudessem entender, porque é muito aquela coisa, né? Como é que eu posso representar algo que eu não compreendo completamente? E aí as pessoas iam recebendo esses ensinamentos, imagina assim, elas iam para a vida delas cotidiana, normal.
Mas não era só um ensinamento no intuito de, agora eu tenho conhecimento teológico histórico. Mas era muito mais um ensinamento de formação de mentalidade. Fazendo uma comparação, é o que os movimentos ideológicos estão fazendo hoje na nossa sociedade. Meu Deus. Eles estão formando mentalidades, ou seja, eles mudam a visão de mundo das pessoas, e aí para onde elas vão carregar esses valores. Sim. O que a gente acredita que pode ajudar como igreja a gente fazer? Trabalhar muito nessa cosmovisão bíblica das pessoas. Então, muito mais do que ensinar a história da Bíblia, é ensinar uma mentalidade. Uma mentalidade. Então, por exemplo, um dos efeitos dessa escola em Éfeso, eu sei, e aí a gente vai tentar traduzir aqui para a nossa realidade, mas Éfeso era uma cidade que culturalmente adorava a deusa Diana, ou Diana, enfim, cada um fala de um jeito, né? E isso era tão forte que a economia girava em torno dessa prática, dessa adoração, desse culto que eles tinham a essas deusas gregas. Então, por exemplo, muito do comércio deles era focado na venda de produtos relacionados a À medida que Paulo foi e, inclusive, esses cultos a Diana eram muito eróticos e eles praticavam atos sexuais em grupos como adoração. E pensa o que isso gerou socialmente. E excelente, porque é isso, quer dizer, gerava um padrão de comportamento moral focado na pornografia, por exemplo, não é? Então, quando Paulo começa a trazer os valores e mostrar mais os comportamentos do reino do que só a parte teórica, intelectual da coisa, as pessoas começam a serem transformadas. E aí, você deve saber disso, a história diz que, à medida que as pessoas iam sendo transformadas, elas iam abandonando essas práticas culturais. Sim. Então, isso afetou até o comércio deles. A economia deles foi completamente afetada por causa do fermento implantado. E porque eles paravam de vender essas coisas. Isso é um dos motivos também de momentos de prisões e açoites a Paulo, porque eles queriam continuar com o comércio. Teve muita luta, né? E por outro lado, ele foi gerando... Vamos usar esse aspecto que é tão relevante para a gente hoje também. Ele foi gerando comerciantes que já não negociavam mais isso e que tinham uma mentalidade de justiça, de retidão, então que começavam a comercializar, fazer negócios de forma lícita, justa, e prosperavam, né? Então, se a gente for trazer para o nosso lado aqui, o que é uma prática que pode ajudar a igreja a avançar nisso? Trabalhar muito na cosmovisão das pessoas. Então, o que a gente costuma fazer? A gente tem estudado, provocado as pessoas a estudarem, a entender o reino de Deus além do aspecto religioso, mas pensar, ajudando elas a fazer essas associações. Então, a gente faz dinâmicas, exercícios. Por exemplo, você é dono de um negócio. Conta pra gente como é que você pode testemunhar Por exemplo, eu estava agora, antes de vocês, na reunião com uma pessoa que é cristã, que a empresa dela está crescendo, e que ele estava num dilema assim: eu preciso contratar gente. Quem é que eu vou contratar? Porque eu quero ter autonomia de, dentro da empresa, estabelecer os valores que eu acredito. Sim. E aí a gente entrou nessa troca, né, de como encontrar, olha só, cristãos competentes o suficiente. Por quê? Porque a gente ainda carrega um resquício na igreja do cristão que não precisa estudar, ser tão bom. Mas eu oro o dia inteiro. Mas vamos lá, né? Não se especializou, não cresce. Isso. E aí, por isso que a gente encontra muitas vezes ainda muito mais pessoas que são descrentes, competentes, disponíveis, do que o próprio cristão. Sim.
Então, isso também é uma mudança de cultura, de mentalidade, porque o cristão precisa entender que ele precisa ser o melhor médico, Sim. ele precisa ser o melhor professor, ele precisa ser o melhor comunicador, enfim, né? Sim. E outra coisa que a gente tem feito é, por exemplo, todo assunto polêmico que surge na sociedade, então, por exemplo, em qualquer esfera, a gente teve há um tempo atrás aquele caso do aborto da menina de 10 anos, atualmente a gente está com essa polêmica da questão da vacina, se vocês forem lembrando, vão me ajudando também. Mas tudo que surge, por exemplo, a questão daquele ator famoso da Rede Globo que faleceu pelo Covid, a questão do feminismo. Paulo Gustavo. Sim. O Paulo Gustavo, isso. A gente procura trazer para rodas de discussões dos líderes, para a gente entender qual é a nossa visão sobre o assunto. E como a gente deveria ver isso com as lentes do reino de Deus. Então, a gente tem feito essa dinâmica de por exemplo, a gente trabalha muito isso com jovens também, provocá-los a pensar, por quê? Justamente para que eles não se tornem, para que a gente não seja essa igreja que está a par do que está acontecendo no mundo, que não tem capacidade de argumentação, de discussão, porque senão a gente nunca vai ter o fermento, a influência. A gente provoca muitos pais a conversarem com os filhos na mesa sobre os assuntos do mundo que estão acontecendo, políticos, econômicos, para poder gerar neles uma mentalidade do tipo assim, em quem eu vou votar o ano que vem? O que eu preciso considerar como cristão? Né? Porque é um pouco daquilo que você trouxe, assim, mas eu sou um no meio da multidão, mas esse voto conta, porque se todo mundo deixar de votar, vai dar. Então a gente entregou de novo o governo, a gente abriu mão da responsabilidade que a gente tem como igreja na terra. Quando Paulo entra em Éfeso, ele não vai para implantar uma igreja, ele vai para mudar a cultura daquela cidade. Meu Deus. E é claro que ele institui uma igreja lá, porque a igreja é dela que sai, né? Deveria sair, pelo menos. Mas a visão, né? A visão daquela comunidade era de mudança de mentalidade, de comportamento. Sim. Comportamental. Então, você falou, assim, exercícios aí muito interessantes, inteligentes, e que nós, como igreja, precisamos ter uma voz, precisamos ter um posicionamento, precisamos saber conversar, não é? Sim, e a gente precisa conhecer até os assuntos que a gente não concorda. Porque senão, como é que a gente vai argumentar com as pessoas? Sim. Né? A gente viveu um tempo, o crente, eu vou tentar trazer isso assim rapidinho, que era muito assim, entrava num assunto e a nossa linguagem normalmente é assim, não, mas é porque Deus é bom. Tá, mas o que me leva a crer que Deus é bom? Por quê? Quais são os indícios disso? E a gente não sabe responder. A gente só sabe que Deus é bom. É igual uma você expressão. tem que fazer isso que é a vontade de Deus. Tá, mas eu sou descrente. Né? E aí, igual aquela expressão também que eu entendo a totalidade dela, mas a gente precisa pensar. Deus está no controle de todas as coisas. Como assim? Se Ele está no controle de todas as coisas, então por que existe tanta maldade? Por que existe... Tipo assim, tira a responsabilidade das pessoas. Seja o que Deus quiser. Isso. Eu acredito muito dessa forma também. Nossa, e é até um negócio que mexe comigo. Porque é isso, Deus pode estar no controle do que Ele quiser, né? Só que Ele não está. Ele deu pra gente a liberdade de escolher. Sim. Ele escolheu fazer isso porque, pra mim, eu entendo isso como uma maior prova de amor. Exatamente. Porque
É porque o amor não controla, né? Não controla. E a mesma coisa rebatido também. Tudo é demônio, tudo... se fosse tudo demônio era tão fácil, né? Sai em nome de Jesus. Pronto. Exatamente. Nossa. Mas não, entra a gente. Perfeito, muito bom. E é isso que você falou, né, pastora Vânia? Porque isso tira a nossa responsabilidade. Então fica fácil, né, colocar a culpa em alguém, seja em Deus ou seja no diabo, né? Sim. Ô, amada, e é isso que é uma mudança de mentalidade que precisa acontecer na igreja de hoje. Senão a gente nunca vai ter a eclesia de Jesus. É um tema assim, maravilhoso. Fico com você aqui. Mas como o nosso tempo acabou, a gente termina com oração. E você libera aí a profecia, amada. Eu estava orando por vocês hoje de manhã e assim, na verdade, o que veio para mim muito forte, que eu acho até que a gente em algum momento trouxe algum aspecto de... É uma sensação no meu espírito de que Deus ele vai trazer estratégias novas para vocês. Sabe? Estratégias diferentes do que vocês têm feito. Isso não só vai trazer um renovo, uma motivação, energia nova para a igreja, mas, assim, com toda honestidade, a impressão que eu tive no meu espírito é que isso vai abrir as fronteiras de vocês. Uau. Sabe? Vai levar vocês para esferas, e não necessariamente o que veio para mim são esferas espirituais, mas vai levar vocês para lugares de influência no mundo espiritual diferentes, maiores, mais ficou muito essa coisa para mim, mais forte, sabe, assim? Eu não sei o quanto isso faz sentido. Faz todo sentido. Inclusive, hoje eu mandei recado em todos os grupos. Já levantei cedinho e ontem, sim, foi uma presença muito forte do Senhor. Glória e toda a impressão e direção que o Senhor deu de mudança de estratégia e foco, hoje cedo eu já comuniquei com todos os líderes. Amém. Fico feliz. Vai ser algo, e o nosso coração está queimando por isso, e a gente percebe que o Senhor mudou algo aqui para um novo lugar em Deus, mais forte. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória Fico feliz. a Deus. É só uma confirmação, então. Amém. Amém. Vamos orar, então, é isso? Vamos orar, amado, que nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida dessa igreja que tem sido tão relevante na cidade de Franca e também na nossa nação, Pai. Tem alcançado estados, a gente sabe, por exemplo, por meio dessa ação, desse programa, pessoas de fora que acompanham e que levam essas verdades, essa semente para suas cidades, para suas igrejas, para suas casas. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Eu quero declarar sobre essas palavras que o Senhor já tinha compartilhado no coração da apóstola Vânia e que o Senhor trouxe ao meu espírito nesta manhã. Amém. E as fronteiras deles vão se expandir em termos de estratégias novas. Que essas estratégias ganhem força, Pai. Uma força enorme no mundo espiritual. E que a autoridade deles cresça e eles sejam ainda mais conhecidos diante do inferno e que o inferno venha tremer diante deles. Amém. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que assim como vai crescer no mundo espiritual, também vai crescer no mundo natural. Eu vejo como um reflexo desse crescimento sendo visto pelos homens, sendo visto pela sociedade. Eu vejo como a cidade de Franca percebendo uma atmosfera diferente, percebendo o fermento de vocês crescendo e levedando situações, levedando esferas, levedando atividades
com essas estratégias, Amém. com essa força que o Senhor vai entregar para vocês. Amém. Em nome de Jesus, Pai, nós vemos e declaramos isso, selamos isso diante de Ti. Amém. E que isso venha tomar a forma, o resultado que o Senhor deseja para eles nessa estação, Senhor. Amém. Eu também quero orar, apóstola Vânia, para que todos aqueles que estão relacionados, conectados com essas estratégias, que o coração deles esteja totalmente voltado para vocês, Amém. em amor, em humildade, em engajamento. Sim. Eu sinto no meu espírito que vocês vão viver um tempo como equipe Uau. de muito alinhamento, Uau. de muita fluidez, Chegou. que a coisa vai fluir tão bem entre vocês. Vocês não vão precisar se distrair tentando consertar problemas de relacionamento, pessoas que fazem coisas fora do que foi pedido. Um tempo mesmo de harmonia, assim, a palavra mais certa é sincronia. Amada. Vocês vão andar sincronizados e as pessoas vão entender. Isso está muito forte para mim. As pessoas vão entender. Eu não sei se faz sentido o que eu vou trazer, mas a impressão que eu estou tendo agora é que, diferente de outros momentos em que as pessoas parece que elas não conseguiam compreender, não todas, tá? Mas parece que algumas pessoas não conseguiam compreender o que vocês comunicavam e davam de direção. Eu não sei se já tiveram algum momento desse tipo, mas esse é um tempo em que Deus está abrindo o entendimento e o coração dessa equipe, que é a equipe principal aí de vocês, para entender claramente a direção, o chamado e essas ideias estratégicas que vocês vão trazer. E isso vai fazer com que vocês sejam um corpo mesmo, uma liderança muito sincronizada. Deixa eu colocar para você uma imagem aí, você vai entender o que nós colocamos para os voluntários, toda a nossa equipe ministerial aqui no sábado. Coloca, será que a Vitória já tem aí? Que é aquela das engrenagens funcionando. Vamos ver se ela coloca e você vai ver o quanto o Espírito Santo aí. As engrenagens, várias engrenagens que representam os ministérios, um mais dentro, outro mais fora, mas a grande máquina depende de todos funcionando na mesma sincronia. E o Senhor disse no sábado que era isso que Ele estava fazendo com toda a nossa liderança ministerial. Uau. Amém. Eu não vi isso, hein? Então, amado, isso que é lindo, isso que é maravilhoso. É lindo mesmo. E eu fico muito grata a Deus, porque o Senhor, assim, hoje ainda confirmou coisas grandiosas, assim, tudo, e você confirma tudo agora. Eu fico, Senhor, obrigada. Amém, eu que agradeço. Nossa, é um privilégio, um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Obrigada. Então tá Obrigada, bom. Obrigada mesmo. Paulo, depois vou te mandar essa foto aí para você ver. Por favor. O que são as engrenagens, o quanto é importante. Ninguém é menor ou maior, ou mais importante ou menos importante. Não é questão de cargo, não é questão de título, não é questão de nada, é questão de ofício somente. Serviço. Amém. Estamos juntas, muito alinhada. Isso. Obrigada, minha amada. Glória a Deus. Obrigada, Eu Grazi. que agradeço, gente. Valeu demais. Até a próxima, hein? Um abraço.